Eu realmente entendo a dificuldade de algumas pessoas na hora de comprar um fone de ouvido Bluetooth. Sim, porque existem milhares de modelos e os preços vão de 30 até 5 mil reais. E o pior é que você sabe que o fone de 30 reais provavelmente é uma porcaria e o de 5 mil reais até deve ser bom, mas também não vale a pena gastar tanto assim num fone de ouvido, não é? E não é só uma questão de preço. Qual é o modelo que vale a pena comprar? E é por isso que eu fiz esse vídeo. Se você procura um fone de ouvido realmente bom, sem precisar pagar um preço absurdo, eu tenho uma recomendação para você. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Adilson e esse é o Sangue Digital, um canal para quem tem tecnologia correndo na veia. Hoje eu vou mostrar um modelo que eu considero uma das melhores opções de compra para fone de ouvido Bluetooth de 2023. É o QCY HT05, que também é conhecido como Mellow Buds. Esse fone que eu vou mostrar não é um lançamento, hein? Ele já está sendo vendido há alguns meses e está fazendo um sucesso tremendo. Mas o que explica esse sucesso? Por acaso ele é o melhor fone que existe no mercado? Na verdade não. Mas com certeza ele é uma das melhores compras de fone de ouvido para você fazer agora em 2023 e até no início de 2024, porque o preço dele está caindo. Vamos fazer um unboxing rapidinho aqui, porque eu quero mostrar o HT05 para vocês. A gente tem um manual em inglês e chinês, 2 pares de borrachinhas extras, um cabo curtinho, que é USB numa ponta para você plugar na tomada, e USB-C na outra ponta para você plugar na case e carregar a bateria dele. E aqui a gente já tem os fones, olha só. Já dá para você avaliar o design dele. Esse fone tem uma haste que facilita bastante quando você coloca e tira ele da orelha. Aqui na ponta você tem um microfone. O acabamento dele na ponta da haste tem esse formato chanfrado. Bom, é um fone intra-auricular, né? Então o corpo principal do fone tem esse formato aqui, olha, para encaixar dentro do ouvido. E essa adaptação anatômica vai variar de uma pessoa para outra, né? Isso tem a ver com a maciez da borrachinha, né? Com o formato do fone. Mas é claro, também tem a ver com o tamanho e com o formato da sua orelha. O mais importante é que fique confortável e que não fique caindo toda hora. No meu caso, ele ficou bem firme, bem preso na orelha. Eu já testei ele aqui por alguns dias e ele nunca caiu da minha orelha. E para terminar, aqui a gente tem a case prontinha para o uso. Bonitinha, né? Se você guardar o fone aqui dentro, ele já acende o LED vermelho, indicando que ele já está carregando a bateria. Dá para a gente avaliar também o design da própria case, né? Ela tem os cantos arredondados, ela é bem discreta, bem harmônica na minha opinião. Aqui atrás você tem a entrada USB-C para o carregamento. Aqui dentro da case você tem um botão de pareamento, né? A gente aperta aqui para saber o nível da bateria. Se aparecer a luz vermelha, significa que o nível da bateria está menor que 20%. E se aparecer branco, é que é maior de 20%. Já que a gente está falando de bateria, a QCY promete uma autonomia de até 7 horas e meia de uso. E é óbvio que você tem que considerar que essa informação de 7 horas e meia é um número de referência até para você poder comparar com outros fones de ouvido. Porque esse cálculo do tempo de bateria, né, ele é feito dentro de um laboratório e isso não reproduz exatamente as mesmas condições que a gente tem de uso no dia a dia. Por exemplo, para eles fazerem esse cálculo, eles colocam o som sempre em 50%, desligam todas as funções do fone, mas eu usando aqui no dia a dia, eu posso dizer que ele realmente aguenta perto de 7 horas. Além da bateria que tem em cada fone, você tem uma bateria dentro da própria case, que dá para você fazer uma recarga completa nos 2 fones, mais 3 vezes. Então, se você somar o tempo de bateria do fone, mais as recargas da case, você vai chegar em 30 horas de uso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a conexão. O HT05 da QCY vem equipado com Bluetooth 5.2, que é uma das versões mais recentes e mais estáveis do Bluetooth. E para você que não se liga muito nesse tipo de informação, essa versão do Bluetooth, ela pesa muito na experiência como um todo no uso do fone. Tem a ver, por exemplo, com a latência, que é o tempo de resposta entre o fone e o dispositivo que você está usando, para evitar que o áudio chegue atrasado em relação à imagem, sabe? Então, graças a esse Bluetooth, o HT05 é um modelo que vai funcionar muito bem para você jogar, por exemplo, porque ele tem uma boa latência. E essa versão 5.2 também tem a ver com a distância do fone e do celular, a estabilidade do sinal, etc.
evidentemente, quando você está usando o Bluetooth, você está gastando energia. E essa versão 5.2, um dos destaques dela é justamente a maneira como ela gerencia de maneira eficiente a energia. Para conectar, você só precisa tirar o fone da case. Retira o fone, ele já entra em modo de pareamento, com a luzinha branca piscando. Outra forma de parear, você pode deixar os fones dentro da case e segurar o botão por 3 segundos. Por último, se por acaso você tiver algum problema de conexão, você pode resetar os fones. Você coloca os 2 fones dentro da caixinha, segura o botão por uns 10 segundos e a luzinha branca vai piscar 5 vezes. Agora eu quero falar da função de cancelamento de ruído ativo, também é conhecido como ANC, que é aquela tecnologia que isola o nosso ouvido dos ruídos do ambiente. Para você que não acompanha o assunto, é bom você saber que essa é uma das funções mais desejadas atualmente nos fones de ouvido. O fone capta e identifica o ruído que está no ambiente externo, e vamos lembrar que todo ruído é uma onda sonora, e aí o fone vai emitir dentro do seu ouvido uma outra onda sonora que é oposta à onda sonora do ruído. Ou seja, uma onda sonora cancela a outra. E essa função de cancelamento de ruído é especialmente útil se você estiver num ambiente barulhento, sabe? Quando tem um monte de gente falando em volta de você. Óbvio, esse sistema de cancelamento de ruído funciona muito bem em alguns fones e não tão bem em outros. No caso do HT05 da QCY, eu achei o resultado muito bom. Então, se você ainda não conhece essa experiência, você nunca experimentou um fone de ouvido com ANC, vai por mim, você quer esse fone de ouvido. O único problema dessa função é que ela costuma encarecer muito o preço dos fones. É isso que acontece com toda a tecnologia nova, né? Mas no caso desse fonezinho aqui, na verdade esse é o grande trunfo dele, porque ele traz o cancelamento de ruído por um preço mais acessível. Junto com o modo cancelamento de ruído, vem também o modo transparência, que serve justamente para você deixar o som externo do ambiente entrar no seu ouvido livremente. Então, quando você coloca qualquer fone de ouvido, né, intra-auricular, ele vai obstruir a passagem do som, o som vai ficar mais abafado. Isso acontece normalmente com qualquer coisa que você colocar no seu ouvido. No modo transparência, ele vai captar o som do ambiente e devolver ele reconstruído para você de maneira mais nítida, sem ser abafado. E você controla esse cancelamento de ruído ou modo transparência e um monte de outras coisas usando o aplicativo da QCY. E aliás, também é um diferencial dessa nova geração de fones de ouvido, né? O fone de ouvido que você comprar na barraquinha com certeza não vai ter aplicativo, né? Muito menos cancelamento de ruído. Mas olha aqui, eu estou colocando a imagem do aplicativo da QCY na tela. O aplicativo oficial da QCY é em português, hein? Você vem aqui, olha, no modo redução de ruído, tem as opções cancelamento de ruídos, transparência e normal. Dentro da opção de cancelamento de ruído, tem aqui mais 3 opções, que é indoor, viagens diárias e barulhento. E dentro de cada uma delas, você tem mais 3 níveis. Ou seja, você tem bastante opção aí para fazer uma regulagem bem sensível para melhorar a sua experiência. Aqui no modo transparência tem um detalhe legal, que é esse aprimoramento vocal, que basicamente faz com que o fone de ouvido separe a voz dos ruídos do ambiente. Você colocou o fone de ouvido para estudar ou para trabalhar, e aí você ligou o cancelamento de ruído no máximo. Aí você tá lá, focadão, aí aparece alguém do seu lado querendo falar alguma coisa. Você não precisa tirar o fone de ouvido, você só precisa ligar rapidinho o modo transparência, né? E o aprimoramento de voz vai facilitar com que você compreenda o que a pessoa que está do seu lado está falando, apesar do ruído do ambiente. Já que a gente começou a falar de aplicativo, deixa eu mostrar aqui outras funções que a gente tem. Esse aplicativo, ele fica rodando em segundo plano no meu celular. Se eu tirar um dos fones da caixinha, ele já automaticamente abre esse pop-upzinho aqui, mostra qual fone que está fora da caixinha e qual é o estado da bateria dele. Bom, se você não gostou desse pop-up, não se preocupa, porque você pode desativar ele se você achou ele muito invasivo. Aqui nessa notinha musical você tem o controlador de mídia dele. Essa animaçãozinha aqui, olha, indica que ele está tocando algum som. Essa aqui é a aba Estado. Essa outra é a aba Som. Você tem algumas opções pré-definidas de equalizações, ou então você pode criar a sua própria equalização e deixar ela aqui salva na personalizada. O cancelamento de ruído a gente já viu. Aqui embaixo no equilíbrio do canal de som você tem um balanceamento. Aqui na aba música você pode definir o controle dele para um toque,
2 toques ou 3 toques, né? Ou seja, você pode programar as funções dele, inclusive definindo funções diferentes no fone esquerdo e no fone direito. Aqui tem um rastreador que pode te ajudar a encontrar o seu fone de ouvido. Ele mostra a posição no mapa e também emite um bip. Você também tem um modo jogo, que basicamente faz diminuir a latência do fone de ouvido. Obviamente, com esse modo jogo ativado, ele vai consumir um pouquinho mais de bateria. E para terminar nosso tour aqui no aplicativo, tem também o modo sono, que desativa os comandos por toque no fone para evitar que você fique esbarrando, ligando e desligando o fone de ouvido acidentalmente. Bom, um dos usos mais frequentes do fone de ouvido é usar ele na academia, certo? Se você está na academia e não está suando, alguma coisa você está fazendo errado. E a umidade do suor não vai estragar o seu fone de ouvido? Não, porque esse modelo tem uma proteção contra umidade, que é a proteção IPX5. Então, se você está na rua, cai uma chuvinha leve, ele também está protegido. Ah, meu fone caiu dentro da piscina, mas ele não vai estragar porque ele é à prova d'água. Não, se ele cair dentro da piscina, ele vai estragar com certeza. Pô, então o fone é à prova d'água, legal, vou tomar banho usando o meu fone. Não, não faça isso, não te recomendo. Essa proteção IPX5 é uma boa proteção para situações casuais do dia a dia, vamos dizer assim. Você não pode ficar jogando água nele de propósito. Muito bem, precisamos falar sobre preço? Você deve lembrar que eu falei que o Melo Buds não é o melhor fone do mercado. E realmente não é. Mas o que ele entrega em termos de qualidade de som e as funções que estão disponíveis nele está muito acima do que a gente encontra por aí no mercado pelo mesmo preço. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla que ele não é o melhor fone, mas ele é uma das melhores compras para você fazer de fone de ouvido em 2023. Você encontra modelos similares ao Melo Buds até na faixa de R$1.000, tá? Mas o preço oficial do QCY HT05 é de R$300. E como eu disse, o preço está caindo, tá? Dependendo de onde você for comprar, você consegue até por 200. E se tiver sorte, você pega aí numa promoção na faixa de R$150. Isso é uma oportunidade que precisa ser aproveitada, porque você não encontra fone de ouvido com ANC e essa qualidade de som, com todas essas funções, por essa faixa de preço. E na hora de você fazer sua compra, você só precisa prestar um pouco mais de atenção se você for fazer uma importação, por causa do imposto. Se o fone sair por mais de $50, o governo está cobrando uma taxa de 92% de imposto. É um valor bizarro. Se ele for menos de $50, se a isenção continuar existindo, você paga só, né, 17%. Mas a loja que está te vendendo precisa estar cadastrada no Remessa Conforme. Então, presta atenção nisso. E outra situação possível é que a loja já vai calcular o imposto para você e mostrar na página. E realmente é muita complicação, né? Então vamos fazer o seguinte, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, o melhor link que eu encontrei para você comprar o QCY HT05. Pode comprar sem medo, é a minha indicação de fone. Eu posso pedir um favor? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão procurando um fone de ouvido. Sei lá, manda aí no grupo do Zap ou do Telegram que você participa com seus amigos. E comenta aqui embaixo se essa minha recomendação fez sentido para você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E se você tem sangue digital e tecnologia correndo na veia, a gente se vê no próximo vídeo.